Hoje, né, a gente vai entrar mais nessa questão da cultura pop, né? Eu vou falar um pouquinho agora sobre a cultura de massa, não é? Que é tão ligada também à questão da cultura pop, elas se entrelaçam ali dentro de abordagens e conceitos, e mais logo, às 19 horas, né, teremos aqui a presença do professor Frederico Pipper, que falará sobre cinema, religião e subversão, né, que é uma oportunidade grandiosa para vocês, tá? O professor Frederico Pipper, ele é reconhecido nacionalmente aí dentro desse campo de pesquisa, então estejam também atentos e atentas. Muito bem, cultura de massa e a hermenêutica bíblica de integração e inclusão. Né, nós vamos trabalhar em alguns momentos. Você também não está conseguindo ouvir, Renan? Gente, é o aparelho de vocês aí, hein? Então dá um sacode nele se for preciso, que ele volta ao normal. Então, cultura de massa, hermenêutica bíblica de integração e inclusão. A primeira coisa que nós vamos trabalhar é sobre conceitos, né, o conceito sobre cultura. Quando você fala em conceituar o termo cultura, tá, você tem que ter em mente que não é nenhum conceito, não é e nunca foi unanimidade, tá? É uma terminologia bastante complexa, né, que se tem que trabalhar diversos aspectos que às vezes a gente que mudam, né, de acordo com muitos fatores, né? Então, o conceito de cultura não é e nunca foi, né, algo unânime, tá? Então, nós vamos trabalhar com dois conceitos aqui nessa tarde. O primeiro, de McDowell, diz assim: um conjunto de ideias, cultura, né? Um conjunto de ideias, hábitos e crenças que dá forma às ações das pessoas e à sua produção de artefatos materiais, incluído a paisagem e o ambiente construído. A cultura é socialmente definida e socialmente determinada. Ideias culturais são expressas nas vidas de grupos sociais que articulam, expressam e contestam esses conjuntos de ideias e valores, que são eles próprios específicos no espaço e no tempo. E tem um outro conceito que digamos assim, ele vai trafegar mais dentro de um campo bem popular, tá? Bem do que a gente costuma ouvir aí no dia a dia, né? Nas conversas, né? Numas abordagens mais populares mesmo. E diz assim, é um conceito da Mata, né? Que é equivalente, cultura, né? Aqui equivale a volume de leituras, que é o que algumas pessoas pensam a respeito de cultura, né? É equivalente a volume de leituras, a controle de informações, a títulos universitários, e chega até mesmo a ser confundida com inteligência, como se a habilidade para realizar certas operações mentais e lógicas que definem de fato a inteligência fosse algo a ser medido ou arbitrado pelo número de livros que uma pessoa leu, as línguas que pode falar ou os quadros e pintores que pode de memória enumerar. Aqui é aquele conceito, tá?
é aquele conceito que se dá naquela ideia de dizer que fulano ou ciclano tem cultura ou não. Não é? Associando, né, essa forma de pensar com a inteligência. Né? Então, se associa, né, como o da Mata coloca aqui, né, que é confundido com inteligência. Olha, fulano tem cultura, ou não sei quem não tem cultura, não sei quem mais precisa mais de cultura, né? E faz definições, né, da cultura associando com essa ideia da inteligência, né? O que, na verdade, o Gilson, a gente vai chegar lá, tá? Eles, na verdade, o termo cultura de massa ele vem até antes, mas Adorno e Horkheimer eles fazem é, é, uma definição definitiva a respeito disso, tá? Então a gente vai chegar lá, mas é muito boa a sua pergunta, tá? É bom que você esteja inteirado já dentro, a respeito das nuances aí do tema. Mas então, gente, cultura não tem nada a ver, tá, com inteligência, com intelectualidade, tá? Não tem nada a ver. Tá? O que McDowell coloca aqui, né, com relação à cultura, a ideia de cultura, né, é talvez a que expresse, né, melhor esse termo. Né? Mas, como eu falei aqui no início, né, esse é um conceito que não tem unanimidade. Né? Ele vai depender de muitos fatores, né, e das linhas de pesquisas em que estão sendo abordadas. Tá? Então, o importante é a gente ter essa ideia. Né? Não adianta você querer associar a cultura com uma inteligência, com a inteligência individual. Tá? O fato de uma pessoa não ter conhecimento, né, sobre obras de artes, ou não falar outras línguas, outros idiomas, não é? Ou não ser um grande leitor, né? Isso não quer dizer que a pessoa não tenha cultura. Aí é preciso, então, a gente ter bem essa, essa noção. Pois bem, aí tem uma outra coisa que a gente também tem que compreender, que é a identidade cultural. Né? Então, identidade cultural, ela pode ser definida como um sentimento de pertença a uma sociedade relacionada com a reafirmação das raízes. Assim, as características que definem a identidade cultural diferem em cada comunidade, ainda que estas sejam partes da mesma nação. Na identidade cultural é, é muito interessante porque a gente vê isso muito presente, por exemplo, no cristianismo primitivo. Né? Aí vocês entendam assim, quando eu falo de cristianismo primitivo, eu estou falando de uma linha de tempo, né, aproximadamente aí de 5 séculos. Tá? Porque quando se fala em cristianismo primitivo, logo se vem a ideia, né, o pensamento de que cristianismo primitivo é aquele cristianismo que aparece ali em Atos. Mas dentro do próprio livro de Atos, a gente vê diferentes identidades culturais. Né? Por quê? Porque tem os cristãos judaizantes, tem os cristãos gregos, né? Tem os cristãos da Galileia, né? Então eles fazem parte do mesmo ali do mesmo espaço, né? Mas têm identidades culturais, assim como também os grupos que se identificam com relação a uma ou outra tradição, né? Como por exemplo, o
os cristãos de tradição paulina, os cristãos de tradição joanina, né? Então, essa questão da identidade cultural é mais um sentimento de pertença, né? Ou se sentir que pertence a uma determinada tradição, a um determinado grupo, né? A uma determinada igreja, né? Também, né? Dentro do nosso cristianismo aí tão fragmentado que né? Há várias identidades culturais, né? Mas que pertence, né? Às vezes na mesma nação, né? Que pertence ao mesmo país, porém dentro de cada comunidade tem a sua própria identidade, a sua própria identidade cultural. Tá? Tudo bem? Né? Vocês estão conseguindo aí acompanhar? Eu não estou conseguindo ver aqui Opa, vamos ver aqui o chat. Sim, sim. Peraí. Ok, então tá bom. Então, continuando. E aí vence. Aí sim nós podemos entrar dentro do que nós queremos falar hoje. Né? Falamos sobre cultura, né? Que é essa definição que está muito, muito ligado a questões de identidade. Tá? A cultura está muito ligada à questão de identidade. Né? Mas há também uma expressão que o Gilson aí já lembrou, né? do conceito, né? da abordagem feita por Adorno e Horkheimer, né? Mas que a gente vai tentar, né? trabalhar um pouco mais a esse respeito. Então, essa expressão cultura de massa, né, também pode ser identificada. Aí, Gilson, que eu estou falando, né, que Adorno, né, e Horkheimer, eles vão preferir o termo indústria cultural, tá, do que propriamente cultura de massa. Tá? Aí essa ideia da indústria, né, quando se fala em indústria, você vê, né, aquela coisa, o maquinário, né, que vai rodando, né, sempre a mesma coisa, com o mesmo ritmo, com os mesmos propósitos, não é? E vai girando, girando, girando. Né? Então, a indústria, né, que se fala, né, ela é até pejorativo, né? É pejorativo, tá, o Israel? Né? Mas a proposta que nós temos é porque justamente por ser um termo assim, isso mesmo, ô Gilson, não é criar algo autêntico, mas você reproduzir o que já tem com o fim, né? Com o fim de obter lucro, entendeu? Isso, mas a questão é o lucro, né? A questão é o lucro, tá? Então, a cultura, essa expressão, ela se identifica melhor com a ideia de indústria cultural que Adorno e Horkheimer vai propor. Então, é aquela criada com um objetivo específico, atingir a maioria de uma população, ultrapassando, assim, toda e qualquer distinção de natureza social, étnica, etária, sexual ou psíquica. Então, todo esse conteúdo é disseminado por meio dos veículos de comunicação de massa: cinema, rádio, televisão, computadores. Então, o século XX é o século da cultura de massa. O século XX, né, é o século da indústria cultural. Não que não houvesse antes, né, artifícios e instrumentos que pudesse colaborar, né, com essa ideia de indústria cultural, mas talvez até seria uma coisa bem anacrônica você falar em indústria cultural antes da Revolução Industrial. Mas a cultura de massa,
né, essa comunicação de massa mesmo, ela pertence ao século XX, né? Começando ali, principalmente pelo rádio. O rádio foi um instrumento importantíssimo para a disseminação, por exemplo, do ideal nazista. Né? O rádio foi importantíssimo. Né? A gente fala muito hoje a gente fala muito hoje em fake news, né? Mas essa ideia da fake news, das notícias plantadas, das notícias é, adulteradas, né? Ela já existe há bastante tempo. Né? O rádio já tinha essa forma de disseminar, né, ideias e propostas, né, distorcendo os fatos e entregando, então, à população, né, uma ideia distorcida que é comprada por essa população. Né? Porque a gente não pode negar que esses veículos de comunicação de massa, eles têm, ainda que com todo esse cenário, né, que a gente vive de, de fake news e tudo mais, mesmo com todo esse cenário, a gente tem que reconhecer que são veículos de comunicação que têm a credibilidade da população porque faz parte do seu cotidiano, que faz parte do seu dia a dia. Né? Então, há esse hábito. Ou eu quero ouvir uma notícia, né? Até pouco tempo que eu digo, né? Até 50. Vou falar até pouco tempo porque eu estou com 50 anos, então 50 anos é pouco tempo, tá? Né? Até pouco tempo, é, é, o rádio era um veículo, né, que você buscava para ter notícias, né? Notícias do Brasil, notícias do mundo, notícias do seu bairro, notícias, né, de qualquer outro lugar. Isso, isso mesmo. Né? Por isso, né, que essa questão da cultura, o Gilson, né, ganha um forte impulso a partir desses veículos de comunicação, né, que como você colocou aqui nas suas palavras, que as produtoras criam conteúdo de fácil acesso para prender atenção, né, esses veículos chegam a todo mundo. Né? Mesmo o computador hoje, né, o computador hoje ele está acessível em celulares. O celular pode ser o celular de, de, de menor aí, expressão tecnológica, mas ali tem um computador. Né? E, ao mesmo tempo, o celular ele está sendo, né, apesar de ter algum. Talvez sim, o Israel. Né? Dominar eu também não acredito. Dominar eu também não acredito, não. Né? Eu acredito que o objetivo primeiro é o lucro. Tá? É o que eu acho. Tá? Eu acho que o objetivo primeiro é o lucro. Né? Essa dominação, ela começa, né, a partir, né, da facilidade do acesso, né? Do acesso para todas esses grupos sociais, étnicos, etários, né? É, 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 a partir do momento que chega a população, que chega aquela população que não tinha esse acesso a esses termos, né, ou essas atividades culturais, né? Por exemplo, a novela, que é um meio de comunicação em massa muito popular, né? Mas a novela ele não começa de forma popular, não é uma narrativa popular. Né? Ela era de difícil acesso, ela era disponível para um certo grupo de pessoas. Né? Hoje, né, dentro da televisão, né, querendo ou não, a televisão, a novela, o gênero novela, né, ele se popularizou, né, e se transformou no meio, né, de narrativa,
mais popular que existe na televisão, né? Goste você ou não, tá? Então, todo esse conteúdo, ele é veiculado a partir desses meios de comunicação de massa, né? Principalmente esses quatro: cinema, rádio, televisão e computador. Aí eu estava falando do rádio, né? O rádio foi aquele que impulsionou, né, esses veículos, né? Partindo do o rádio, o cinema vem antes da TV, tá? O cinema vem antes da TV, né? O rádio, cinema, TV e computador. Então você vai ver. E hoje, né, a forma de ver televisão também, né? A nossa forma de ver televisão está sendo muito influenciado, né, pela tecnologia dos computadores, né, da computação. E é assim, Aline, as novelas impactaram nossa sociedade muitas vezes, né? Principalmente no Brasil, né? Teve capítulos de novela, né, que literalmente pararam o país, né? Que pararam o país, né? Então você vê aí, Israel, né? O lucro, sim, mas também há uma dominação cultural, né? Tão forte, que é capaz de parar, talvez, até mesmo a produção de um país, né? Parar a produção de uma sociedade, né? Para que se concentre num desses veículos. Entenderam? Né? Então você vê que é algo muito forte. E isso, radionovelas, né? Não que seja do meu tempo, tá, gente? Né? Como eu falei, eu sou novinho ainda, tá? Mas teve uma novela aí a radionovela, né? Que parou o Brasil, né? Que isso virou, assim, até hoje uma das maiores expressões culturais, né? Da história, né? Da comunicação no Brasil, que foi uma novela chamada O Direito de Nascer, né? Começou como uma rádio, ela já foi, teve suas versões na TV, mas o grande sucesso dessa novela, né, foi, então, a Escravizaura já, o grande sucesso de Escravizaura foi a primeira versão, né? Foi. Mas, enfim, os folhetins, né, que fazem essa rodagem, né? Que fazem essa rodagem. Então, a combinação do desenvolvimento tecnológico com abundância de créditos possibilitou a produção massiva de uma boa quantidade de utensílios, barateando seu custo e abrindo às massas as comportas do consumo, inaugurando o consumo de massa. Para o sistema, era indispensável educar as massas para o consumo. Não é? Aí o que o Israel falou, né? O objetivo é o lucro, certo? E aí esse movimento de cultura de massa, né? Esse movimento de acesso, né? A essa produção massiva ganhou um campo, né? Um solo muito favorável, né? Com o fortalecimento do capitalismo. Né? Isso não é uma crítica que eu estou fazendo, nem nada, é uma constatação. Não é? A cultura de massa, né, ela recebe, né, um solo fértil no capitalismo, né, um acesso a esses veículos que até então eram difíceis. Como eu falei no grupo de pesquisa,
né, um tempo atrás, você ter uma televisão em casa, no início, né, no início lá nos meados dos anos 1950, né, a televisão no Brasil chegou no final dos anos 50, início de 1960, era um luxo, né? Não era qualquer um que podia ter. Né? A minha mãe me fala, né, que ela assistia uma série que ela gostava muito, né, quando criança, que chamava Papai Sabe Tudo. Né? Mas só que ela não tinha televisão em casa e ela tinha que ir na casa da vizinha, a única vizinha, né, a única pessoa que tinha televisão em casa, mas ela abria a casa para o pessoal assistir, e ela assistia de lá. Então não era um utensílio para qualquer um. Mas você vê que em pouco tempo isso foi sendo minado, né? E foi abrindo, né, possibilidades, né, de consumo, né, por causa dessa abundância de crédito. Né? Então, é, 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 a sociedade capitalista, o sistema capitalista, ele proporciona essa facilidade, esse acesso, né, a esses itens. Né? Então, fica uma coisa bastante popular. Né? Hoje a televisão é super popular, super popular. Né? Assim também como o computador, que com o tempo, né, foi ficando cada vez mais acessível a muitas camadas sociais. Né? Boa tarde, Adevaldo. Então é possivelmente, né, eu acho que nem possivelmente depois do surgimento dessas novas formas de comunicação, que a cultura de massa encontrou então um solo propenso para nascer e para se desenvolver, né, com a ajuda de todo um sistema que contribui para o consumo. Né? Isso é evidente. Né? Nós vivemos num sistema que trabalha para que nós possamos consumir. Não é? É um sistema que só sobrevive se houver um consumismo, né? E quanto mais esse consumismo for acelerado, né, mais forte o sistema vai ficar, né? Até que, em algum momento, né, isso provavelmente entra em colapso. É isso mesmo, Hilda. Né? Esse é sempre o objetivo. Né? Se não dá lucro, não pode, né, ou não é, aproveitado. Tá? Até aí tudo bem, gente? Da cultura. Isso, eu vou falar sobre isso agora mesmo. O Gilson, você está sempre antecipando o que eu vou falar, hein? O Gilson é espetacular, cara. Ele é, é sempre assim. Né? Mas é isso mesmo, Gilson. A gente vai falar sobre essa coisa né, por ter esse forte apelo popular, né, tende-se a confundi-la mesmo com a cultura popular. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? E a gente vai ver isso. Então, a cultura de massa tende a se estender mundialmente e, quando utilizada para fins políticos ou econômicos, pode imprimir ideias em uma sociedade e também promover o lucro e a ampliação do capital de determinados grupos que constituem a sociedade de um país. Né? Aí a gente está vendo um lado perigosíssimo, né, da cultura de massa, que né, a sua utilização, né, para fins específicos, né, sejam políticos ou econômicos, o que acaba ocasionando situações que podem vir a ser difíceis de lidar. Né? Eu falei do nazismo aqui, né? O nazismo utilizou
em muito o artifício da cultura de massa para poder se promover. Né? E foi assim que ele conseguiu tanto. Quando a gente para pensar, né, e fica imaginando como que tantas pessoas, né, tiveram, como que o movimento como o nazismo teve uma adesão tão maciça de pessoas, massiva, melhor dizendo, tão massiva de pessoas. Né? Ora, a divulgação, a propaganda é o forte, foi o forte do nazismo, né? Foi uma propaganda muito bem aplicada, muito bem discursada, né? E que trouxe, então, de toda a guerra exatamente. Né? E junta outras situações, não é? O mundo que vive sempre dentro de dicotomias, de dualismos, não é? Também é muito fácil você fazer esse tipo de manipulação. Se você tem um veículo de comunicação de massa, né, ao seu dispor, e você começa a classificar entre bandidos e mocinhos, né, entre mocinhos e bandidos, bandidos e mocinhos, então você consegue facilmente, né, a adesão de grupos e de pessoas para esse fim. Tá? E a gente tem essa coisa do dualismo. A gente vive dentro de um mundo, né, em que prezamos essa coisa do dualismo. O feio e o belo, né? O preto e branco, o bom e o mal. Né? A gente trabalha com isso. Agora, por isso que a gente tem que ter muitas guerras realmente foram vendidas e veículos de comunicação de massa fazem muito bem esse trabalho. Agora, o que fazer, né, diante da coisificação e massificação da cultura? Então, há de se constatar que cultura de massa e cultura popular não têm o mesmo sentido. Aí, Gilson, o que você levantou aí agora há pouco, tá? Cultura popular, ela tem suas raízes nas tradições, nos valores, nos costumes, no modo de ser de um povo, né? Ao passo que a cultura de massa é a globalização de culturas, às vezes com apropriações indevidas, tendo como objetivo o lucro. Né? Então, veja bem, o que o Gilson tinha colocado aí, cultura popular não é cultura de massa. E cultura de massa não é cultura popular. São coisas distintas. Né? Quando se fala de cultura popular, estamos falando de culturas que têm raízes nas suas tradições, que vêm, né, passando de geração a geração, né, de várias formas, de várias maneiras. Né? A cultura de massa, ela se aproveita de várias culturas, né, globalizando essas culturas, como no Brasil em muito se fez isso, por exemplo. Né, uma coisa muito perceptível aqui no Brasil é a questão do Halloween. Né? O Halloween não faz parte da nossa cultura. Né? Ela não vem da cultura no Brasil, não faz parte. Né? Porém, né, hoje, se você... Isso aí, Adevaldo. Né? É uma forma espontânea, né? Tradicional no bom sentido, tá? Ela vem, né, da tradição das gerações anteriores. Né? Então, eu estava falando do Halloween. O Halloween não é uma cultura, né, não faz parte da nossa cultura. Porém, hoje, né, ele está disseminado no Brasil,
né, no dia 31 de outubro, né, com festas, né, principalmente por escolas de idiomas, né, que iniciaram isso, esse, essa comemoração, né, e muitas pessoas já aderiram, né, e já se fala, o meu filho mesmo, né, ele fala, se eu perguntar para ele o que é festa junina, talvez ele não saiba, né, mas se eu falar o que é Halloween, né, perguntar para ele o que é Halloween, né, ele vai, né, certamente dizer. E outras tradições que tínhamos, né, isso, gente, eu estou falando sem nenhuma pretensão de favorável ou desfavorável, tá? Eu estou falando de forma aberta, né? Porque, veja bem, outro dia eu estava conversando com a minha esposa, minha filha, eu estava tentando lembrar algumas coisas, né? O Brasil, ele é muito apegado, ele era, né? Eu acredito que hoje já não, incrivelmente, me parece que não, mas muito apegado a festas religiosas populares, né? Celebrações religiosas populares. Um exemplo disso é, por exemplo, em setembro, dia 7, passou agora, né? Ninguém falou nada, eu não vi nada. 7 de setembro era o quê? O que vocês se lembram? O que era dia 7 de setembro? Perdão, 7 de setembro aí. Até eu estou esquecendo já a data. Nossa, eu já esqueci já a data aqui. Bom, tinha uma festa, né? Eu sei qual é a festa, eu esqueci, foi a data aqui da festa, né? Que era muito celebrada em setembro, principalmente para as crianças. Vocês lembram o que era? Alguém lembra? É mais ou menos, Marco Aurélio. Não é que pode ser considerada. Não, não é 7 de setembro, não, Paloma. É uma Cosme e Damião, isso, Hilda. Eu esqueci a data do que você vê como é que são as coisas. Eu não lembro mais que dia que era Cosme e Damião, né? 27, isso. 27 de setembro, né? Você não ouve mais falar, nem não, a Paloma aqui, né, tá igual eu, né? Também não lembra. Era uma festa muito popular que as crianças esperavam para chegar. Cosme e Damião é cultura popular, exatamente. Né? Por isso que eu estou falando das festas religiosas populares, né? Como a festa junina. Mas, com a globalização, né, vem chegando outros costumes, como eu já falei aqui da questão do Halloween. O Halloween é uma festa tipicamente, né, que os Estados Unidos também trouxe da Europa para as suas terras, né? Desculturalizou. Aí, rapaz, desculturalizou. Gostei dessa palavra, o Adevaldo. Registra ela para você ter aí os direitos autorais. Né? Esqueci o que eu estava falando. Então, que os Estados Unidos trouxe da Europa, né, para as suas terras também. Então, você vê que essa globalização que nós vivemos hoje, né, ela já vem de tempos, né, e cada vez mais vai se enraizando dentro do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Né? Então, o que fazer diante dessa coisificação? Aí eu estou falando aqui do Adorno e do Horkheimer, que indústria cultural seria a nomenclatura mais correta para essa cultura fomentada pelo consumismo. E eu também acho. Tá? Eu acho que indústria cultural é um nome correto, porque o fim de tudo é o lucro. Né? Deixa eu correr aqui que eu tô. Né? Então, sim. Então, uma coisa a gente constatou: a cultura de massa com foco no consumo é uma característica das sociedades mundialmente, né? Do mundo todo. Porém, aí nós vamos caminhar um pouco mais,
é possível buscar fontes alternativas de arte e de produção cultural, mesmo sendo industrializadas e dispostas para o consumo, e que promovam valores universais essenciais para as relações interpessoais. Eu não vou falar da cultura erudita, porque a cultura erudita ela era a cultura não acessível, né? Mas que com os veículos de produção de massa, os veículos de comunicação de massa, né? Essa cultura erudita, né? Ela também se tornou, né? Hoje, você chega ali no YouTube, você ouve Mozart, ouve Beethoven, ouve, né, Chopin, né, e vários outros, né, que eram considerados, né, e está tudo sendo popularizado, né? Então é possível sim, né? Então como? Então o que fazer? Fato, né? Então tem o fato, né? Os meios de comunicação em massa estão presentes em todas as camadas sociais. Agora, caramba. O que nós podemos fazer? Nós podemos aderir totalmente aos produtos, né, oferecidos, né? Nós podemos aderir a todos os produtos oferecidos. Nós... Peraí, deixa eu tirar daqui. Nós podemos tentar banir ocultando ou nos ocultando das suas presenças. Essas são as opções que nós temos diante de uma realidade que está presente em todas as camadas sociais, em toda a sociedade. Podemos aderir, podemos tentar banir, né, ocultando isso, ou nos ocultando das suas presenças, não assistindo, não vendo TV, não ouvindo rádio, não indo ao cinema, não indo no teatro, não indo em lugar nenhum. Ou nós podemos fazer releituras ressignificando aquilo que é possível. Essas são as opções que nós temos. Aí, nós temos que ver o seguinte: a recepção como meio de reconstrução. Eu tenho falado com vocês da questão da recepção das narrativas. A polifania nas narrativas dos meios de comunicação em massa está presente. São várias vozes ali falando, né, ao mesmo tempo. Assim também as muitas recepções também se fazem presentes. Então as recepções de narrativas podem ser dispostas como diálogos entre narrativa e leitor, né, que a estética da recepção de Hans Robert Jels, né, e entre narrativas e sociedade, como a sociologia da leitura propõe. Então nós podemos aderir, podemos nos ocultar e ocultar, ou nós podemos ressignificar. Uma coisa é certa, está diante de nós, né, estão diante de nós, né, essa realidade da cultura de massa, né? Agora cabe a nós o que fazer, né, com essa chamada cultura de massa. Então, uma hermenêutica bíblica de integração e inclusão, esqueci de colocar aqui, parte de uma leitura desconstrutiva de posicionamento de exclusão para uma construção da realidade de valores de inclusão. Pode-se dizer que é uma opção por uma leitura de narrativas favoráveis à vida. Gente, toda a vida e todo o mundo é passível de interpretação. É passível de interpretação. Né? A polissemia, né, da vida e do mundo, né, é uma realidade que nós não podemos fugir. Existem muitas interpretações. Agora, a gente pode ter uma opção. Ou eu faço uma hermenêutica, né, com foco na valorização da vida, ou eu faço uma hermenêutica com foco, né,
na morte. Né? Então, uma realidade transformada a partir de conceitos de preservação e integridade do direito à vida. Né? Essa é uma proposta de interpretação, né, mesmo dessa cultura chamada cultura de massa. Né? Então, como fruto de um processo hermenêutico, o texto bíblico necessita de interpretação por ser maior que seu próprio contexto. Né? Até pouco tempo, nós tínhamos como fonte de exegese única do texto bíblico, né, como uma forma muito, muito difundida e muito utilizada, que era a exegese do método histórico crítico. Mas só que o método histórico crítico chegou um certo momento que ele não dá conta do próprio texto, porque nem do texto, nem do contexto, porque a interpretação da Bíblia é maior do que o seu próprio contexto. Então, o próprio texto bíblico, em sua interpretação, por quê? Aqui tem uma coisa muito interessante que a gente, às vezes, não se atenta. Né? O poder da narrativa não está no escritor, não está no autor, mas sim no leitor. Porque é o leitor que vai receber o texto. É o leitor que vai receber a narrativa. Quando eu falo narrativa, aí eu vou fazer uma abrangência maior, não só do texto escrito, mas de uma forma geral, né, de leituras de vida e do mundo. Então, os elementos mais comuns do que nós chamamos de cultura de massa, né, essa indústria cultural, podem ser recepcionados a partir de uma perspectiva inclusiva e libertadora. Aí eu uso, né, como exemplo aí o filme do Pantera Negra. Né? Pantera Negra e a representatividade. Né? Eu ia usar até quando para falar para vocês, né, um outro filme também da Marvel, que é Capitã Marvel, né, que também tem uma possibilidade de interpretações ali magníficas, né, e que às vezes a gente não percebe muito, né, ou não percebe nada em cima dele. Né? Então, falando desse filme do Pantera Negra, a narrativa apresenta de forma ficcional a cultura e a diáspora africana no Ocidente, tendo T'Challa, né, o rei, né, como protagonista, o rei de Wakanda, que também é um reino fictício. Aí vamos deixar as coisas bem claras. Primeiro, é um filme comercial. Tá? É um filme comercial porque a indústria, né, tanto a Marvel como a Disney, né, são um dos grandes exemplos da força, né, do sistema capitalista no mundo do entretenimento. Então, uma coisa precisa ficar bem clara: é um filme comercial. E é parte de uma indústria que comercializa a arte. Isso também não se pode negar, e é isso mesmo. Tá? Agora, a partir daí, tá, eu sei que é um filme comercial, eu sei que é parte de uma indústria que comercializa a arte. Porém, né, é um filme, né, é um produto, vamos dizer assim, é uma narrativa? É uma narrativa. É uma narrativa. Se é narrativa, então ela é recepcionada. Se ela é recepcionada, ela é interpretada. Né? Então eu posso pegar e simplesmente ver como um filme comercial, mas ele vai continuar passando. Ele vai continuar existindo. Ele vai continuar ali. Ou eu posso fazer, através de olhares, né, uma recepção para essa narrativa. Então, ele seria, né, com grande significância para o público. Né? Ele é um produto, né, um filme, uma narrativa que chama atenção para a diversidade cultural. Né? Porque
Aí você fala, mas é um filme que tem a maioria dos atores negros. Maravilhoso. Né? E mostra mesmo essa questão da diversidade. Né? E mostra, né? Porque ele apresenta, né, um mundo que raramente esse tipo de narrativa cinematográfica não trabalha, a não ser com elementos, né, com estereótipos já utilizados, de escravo, né, como aquele filme do navio. Ai, meu Deus, esqueci. Mas, enfim, né, a não ser em filmes de escravos, de guetos e tudo mais. Né? Então, ele mostra um novo mundo, uma nova forma de ver. Né? Ele também trabalha a importância da tradição através dos anciãos e das anciãs, né? Que é um tipo de tradição que vai se perdendo com o tempo, né? E que vai caindo no esquecimento. Né? Haja vista, né? Cada vez mais a visão de inutilidade que a sociedade faz, né, aos anciãos e anciãs, aos idosos e idosas. Né? Essa é uma verdade. Podemos dizer que a indústria da cultura de massa ela se ajusta às semanas. É isso? Semanas, ou Joyce? Amistad. Obrigado, Adevaldo. As demandas, obrigado. A indústria se ajusta às demandas das vozes populares de uma determinada causa específica, a fim de não perder a tão almejada lucratividade. Pode ser, a ideia pode ser essa, o Joyce, você está corretíssimo. Mas, ao mesmo tempo, né, a forma como nós fazemos a leitura, né, que vai determinar a... Como é que eu vou dizer? Eu não quero dizer aproveitamento, né, mas que vai determinar o valor que tem, né, essas narrativas. É como na Bíblia também, tá? É como na Bíblia também. Tá? Se você. Tem um texto lá de Mateus 6, 22, 23, acho que é isso mesmo, Mateus 6, 22, 23, que Jesus fala da questão dos olhos. Né? Se seus olhos forem bons, né, ele vai iluminar todo o corpo. Agora, se os seus olhos forem maus, né, a tradução do grego é quão terríveis, né, quão terríveis serão, né, quão terrível será o seu corpo. Né? Então, é uma questão do olhar. Tá? Eu gosto muito dessa passagem porque fala dessa questão do olhar. Joga a responsabilidade de como você vê o mundo e como você vê a vida a partir da forma como você olha para ele. Tá? Eu acho isso muito importante. Né? Então, você tem a importância... É muito legal, Israel, isso também que você falou. Né? Essa coisa da tradição da tecnologia. Né? O que faz parte, quando eu falo de tradição, eu estou falando de tradição, não estou falando de tradicionalismo, mas estou falando de tradição. Né? É muito legal quando você consegue olhar e trabalhar a tradição, que a tradição ela não é inimiga da tecnologia, não é inimiga do progresso, né? Mas ela vai servir basicamente ali como um espelho, como um apontamento, né, para o futuro. Eu acho isso muito importante e no filme você pode encontrar isso. A outra questão a redenção é possível para todos. Né? É um filme que fala sobre redenção o tempo todo. É a redenção do rei, né, do rei T'Challa, né? É a redenção da própria Wakanda, que vive sobre
e o filme aponta para isso, para a culpa, né, de você ter a possibilidade de fazer algo, né, para alguém ou para outras pessoas, para o mundo, e você se esconder, né, em uma redoma, né, para impedindo que os outros te conheçam ou conheçam, né, aquilo que você pode fazer de bom, né? E também a redenção para o próprio, né, vamos chamar assim, vilão do filme, que é o Killmonger, né, que no final de tudo ele é redimido, né? Porque apesar das ações serem condenáveis, o propósito dele é muito válido, né? Porque é ele quem abre os olhos da nação de Wakanda para, eu não sei se vocês viram ou não, mas se não viram, agora vocês vão ter que ver, né? Que abriram os olhos para a nação, que abriu os olhos da nação de Wakanda para o mundo. E por fim, né, é um filme que mostra assim, a humanidade caminha não para um fim, mas para um reinício. Né? Em vez de se ficar fechado em si mesmo, né, vamos abrir as possibilidades para recomeçar. E é isso que é mostrado ali. Eu estou falando bem rápido porque o tempo já estourou. Né? E é isso que é mostrado ali nesse filme. Né? E isso é muito, muito legal, isso é muito importante. Né? Então você vê que é um filme comercial, é um filme comercial. O objetivo é o lucro, sem dúvida, mas ele está aí. Ele está aí. Você tem o senso crítico, né? Nós temos o senso crítico para olhar e ver isso tudo, mas também, né, nós podemos fazer uma ressignificação de tudo isso e usar isso em favor, então, de uma interpretação para a vida, né, em favor da vida, pela valorização da vida. Né? E eu acho que dessa forma, eu considero que dessa forma, nós damos, então, um novo olhar, um olhar de luz. Né? Então, fechando, né, com algumas considerações sobre a cultura de massa e hermenêutica de integração, estamos diante de algo que já faz parte do nosso cotidiano. O que a cultura de massa proporciona, e isso deve ser reconhecido, é a acessibilidade. Né? Isso a gente tem que reconhecer. Né? O que a cultura de massa proporciona é que o acesso, né, está aí. Então, as informações estão disponíveis. Tá? As narrativas estão disponíveis. A questão é o que fazer com as informações, como interpretá-las e como ressignificá-las. Uma hermenêutica para a vida é uma opção. A cultura massificada também pode ser cultura que integra e liberta. Depende muito, né, de como você interpreta e qual a hermenêutica que você vai usar na sua interpretação. Ok? Então é isso que eu tinha para dizer para vocês. Né? Tem aí as referências. Né? Deixa eu fechar aqui. Nem todo um. Sim, Ozir, existem opções, sim. Né? Existem opções para você escolher o seu olhar interpretativo do mundo e da vida. Né? Como eu falei, né, eu sou biblista. Né? A minha formação é no texto bíblico, na narrativa bíblica. Né? E uma coisa que eu tenho aprendido nesse tempo é saber que o texto bíblico ele me proporciona, sim, eu fazer as interpretações. Né? O texto bíblico, né, ele pode ser querendo ou não, ele pode ser interpretado de muitas maneiras, porque e foi interpretado de muitas maneiras. Né? Como eu disse aqui, ele já serviu, né, para legitimar, falei aqui não, falei no grupo, né? Ele serviu para legitimar a escravidão. Né? Ele serviu para legitimar o racismo. Né? Ele serviu para legitimar a própria morte do outro, justificar a morte
de uma outra pessoa. Então, agora, eu particularmente, e eu vejo muitas pessoas, né, com quem me relaciono, né, que não conseguem fazer essa interpretação, porque há uma opção, né, há uma opção de você fazer uma interpretação da Bíblia e da vida, né, de outra forma, né, de outra maneira. Por isso que eu coloquei, né, que eu sou favorável a uma interpretação de integração e de inclusão, né? E aí vai depender muito, gente, também da forma como você vai ver Deus, não é? Porque, na verdade, olha só, olha como tudo está interligado. Como tudo está interligado. Né? A forma como você interpreta, né, vai determinar também a forma como você interpreta as pessoas, a vida e o mundo. E a forma como você vê as pessoas, a vida e o mundo também vai determinar a forma como você vê Deus. Porque o próprio texto bíblico diz que a referência que nós temos acerca de Deus, olha que coisa curiosa, eu acho isso maravilhoso, é a própria humanidade. Né? Através de Cristo, sim, através de Cristo, apesar da gente esquecer, às vezes, a própria humanidade de Cristo, mas é, é uma forma de você, né, ter a sua leitura de Deus, né, da divindade. E aí você vai caminhar pela história da cristandade, você vai ver, né, várias formas como se via Deus, né, e como essas formas determinaram a relação com o outro e com a outra.